Ora viva, boa tarde, sejam todos bem-vindos à primeira edição do MBC Informação. Vamos à atualização da tabela cambial para o dia de hoje. Abrimos o bloco informativo. O advogado e defensor dos direitos humanos, Vicente Manjate, diz que não existem condições jurídico-constitucionais para validação da proclamação dos resultados por parte do Conselho Constitucional. Para o advogado, a Comissão Nacional de Eleições não esgotou o apuramento geral dos resultados eleitorais, muito menos esclareceu a incoerência entre os números apurados nas 3 eleições. Vicente Manjate é advogado e defensor de direitos humanos com experiência em observação eleitoral nacional e internacional. Foi o convidado do programa Estado de Direito da MBC-TV, onde criticou a atuação dos órgãos eleitorais com especial enfoque para o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matzinho, que reconheceu não ter havido tempo para investigar e decidir sobre os relatos de fraude eleitoral nas fases do apuramento parcial e intermédio. Quando a CNE vem nos dizer que, infelizmente, não conseguiu terminar o seu trabalho de apuramento, de centralização, e mesmo assim remete para que o Conselho Constitucional faça o seu papel, termine, está a dizer-nos que está a delegar a sua competência de apuramento e centralização ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não tem esta competência. Para já. Não tem. 2. A CNE não deveria remeter a ata e os editais ao Conselho Constitucional enquanto não tivessem sido decididos todos os recursos e todas as reclamações sobre os resultados do apuramento parcial e intermédio. Por quê? Porque tem que dar espaço para que o Conselho Constitucional decida estas matérias, que são das mesas, que são dos distritos, e devolva à CNE para que a CNE possa ter em conta na centralização. A norma da lei eleitoral que trata da fase da validação e proclamação estabelece que a intervenção do Conselho Constitucional nesta fase de validação e proclamação dos resultados é de apreciar os recursos e reclamações. Feito isso, deliberar, portanto, apreciar a ata e editais da CNE. Então, esses recursos e reclamações que deve aqui apreciar antes de apreciar a ata são recursos de que ato? Devem ser recursos da decisão da CNE sobre a centralização e não os recursos e reclamações da mesa. Então, nesta fase de validação, o Conselho Constitucional já não deveria estar a apreciar, juntamente com a ata da CNE de centralização, os recursos da mesa. De acordo com este advogado, a Constituição da República e a lei eleitoral não conferem competências ao Conselho Constitucional para substituir o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e a CNE para realizar operações eleitorais de apuramento de votos. O Conselho Constitucional foi colocado numa situação bastante difícil de ter de decidir qual é o número que vai usar como base para validar as eleições. Primeiro, para poder dizer que este aqui é o universo dos votantes naquela mesa ou naquele distrito. O racional era não considerá-lo qualquer dos números, porque terá que justificar em que circunstâncias é que sumiram os boletins que não foram depositados numa das urnas. Para onde é que foram? Será que os cidadãos meteram os boletins nos bolsos e saíram com eles? Não foram entregues os 3 boletins? Ou depositaram os 3 e magicamente ou milagrosamente sumiram das urnas?
É esta a principal questão deste processo eleitoral. Perante este aparente impasse, Vicente Manjate recomenda ao Conselho Constitucional para estudar a crise pós-eleitoral no Quênia em 2017, que culminou com a anulação das eleições presidenciais após semanas de manifestações violentas. Portanto, o Conselho Constitucional parece-me não estar em condições de validar os resultados. Porque não terminou o apuramento e não compete ao Conselho Constitucional fazer o apuramento que não foi feito pela CNE, que é o órgão competente para o efeito. Segundo, há objetivamente, os números não permitem que se tome uma decisão coerente. Esta discrepância de números não permite que o Conselho Constitucional aprecie o mérito, portanto, valide cada uma das eleições, porque teria dificuldades de decidir qual é o número real. Para isso, o Conselho Constitucional, que é o que está a tentar fazer, deveria corrigir o apuramento. É o que está a fazer. Ao solicitar as atas, é para corrigir o apuramento. O Conselho Constitucional tem competência para corrigir o apuramento? Não tem. Não tem competências nem para corrigir o apuramento. Nem para fazer o apuramento. Nem para fazer o apuramento e nem para corrigir a ata e os editais da CNE. Portanto, o que o Conselho Constitucional, na verdade, a competência que tem é de apreciar a ata e os editais. Apreciar é verificar, é uma apreciação de mera legalidade. Verificar se estão em conformidade com a lei, se os números estão consistentes, portanto, respondem à coerência, à lógica do processo eleitoral e dizer que sim, portanto, valido e proclamo os resultados. Ou não valido e não declaro qualquer dos candidatos vencedor. Logo, as eleições ou a votação deve ser repetida dentro de 15 dias. Voltamos à votação. E tudo isto, Zé, atenção, ainda que haja repetição, se houver, se for essa a decisão do Conselho Constitucional, que me parece poderá ser, por aquilo que a análise que eu estou a fazer, poderá ser essa, esta votação deve ser feita e os resultados novamente apurados, divulgados, validados e proclamados, a tempo de ser convocada a tomada de posse, até o dia 15 de janeiro. O programa Estado de Direito está disponível nas plataformas digitais da MBC TV, designadamente no YouTube, Facebook e Instagram. Centenas de manifestantes idos de vários cantos da capital moçambicana forçaram hoje a barreira policial e chegaram à Escola Portuguesa e o bairro Summerschild, localizado numa das zonas de elite em Maputo. Muitos trabalhadores cujas empresas e escritórios funcionam no local tiveram de abandonar os seus postos de trabalho, colocando-se em fuga. A ida para casa já não estou a conseguir, os colegas tiveram que me deixar ali porque não temos como passar. Assim vou até FPLM, não tenho como, só posso caminhar. Sim. Dá falta de transporte, já não temos como sair. Assim nós largamos 16 horas, mas agora estamos a largar às 12, devido de transporte. E como é que está a analisar esta situação das manifestações? Não sei, eu gostaria que eles se unirem, falar alguma coisa para nos deixarem nós livres, porque andarmos circular normalmente, porque a situação está mal também. Sim. Você vai até onde? E vou até Mavalane. Prevê chegar a pé? Não há como, devo chegar a pé. Exato. Sim. Amanhã poderá retornar ao trabalho? Vamos estar a ver a situação, se vai estar calmo, vamos tornar ao trabalho, mas se não está, vamos apanhar a informação que já vamos estar em casa. Eu encontrei essa menina que estava a passar mal com gás, desmaiou, levei ela para minha casa, lhe pus com água, assim estou a tentar lhe acompanhar. Já estava aqui a tentar a pedir ali os chefes para nos deixar passar e não nos fazer mal à volta só.
O primeiro-ministro Adriano Maleiane apelou ontem à noite à retoma das atividades económicas e de serviços. Por outro lado, Maleiane exortou a todos a aguardarem pela decisão do Conselho Constitucional em torno do contencioso eleitoral. Falando na noite deste domingo numa comunicação à nação através da televisão pública, o primeiro-ministro reconheceu o direito às manifestações, mas defendeu que elas devem ser feitas dentro da legalidade e sem pôr em causa o normal funcionamento das instituições. E é importante que todos nós ajudemos as instituições a concluir o processo o mais rapidamente possível. Também ficou claro, no encontro recente do comandante-geral e o presidente do Podemos, que as manifestações são legais. A única coisa que todos devem respeitar é a lei. Adriano Maleiane disse que apenas os moçambicanos podem resolver os seus próprios problemas e isso só pode ser feito trabalhando. Em relação à contestação dos resultados eleitorais, o primeiro-ministro explicou que, enquanto o processo não for concluído a nível do Conselho Constitucional, nada pode ser feito em termos de um possível diálogo ou negociação. Quanto a isso, por favor, todos nós devemos trabalhar. Temos as crianças para fazer exame que depois estão sendo ameaçadas porque não estamos a dizer que a circulação das viaturas não deve acontecer. Eu peço e faço apelo para que ponhamos a nossa economia a funcionar, que todas as instituições trabalhem, que ajudemos a polícia na sua função de pôr ordem e segurança, porque só assim é que nós podemos fazer as nossas atividades com calma e depois também com esta segurança. Enquanto isso, o governo apela a todas as forças vivas da sociedade moçambicana a colaborarem com a polícia na reposição da ordem e segurança públicas. No outro desenvolvimento, Vicente Manjate condenou a carga policial e os disparos com balas reais contra manifestantes desarmados e pacíficos. Por outro lado, o advogado sugeriu que deve haver coordenação entre a polícia e os organizadores das manifestações para se evitar atos de vandalismo e destruição de bens públicos e privados. Portanto, o Conselho Constitucional parece-me não estar em condições de validar os resultados. Porque não terminou o apuramento e não compete ao Conselho Constitucional fazer o apuramento que não foi feito pela... A bancada da RENAM na Assembleia da República espera que a peritagem explique as causas do acidente de viação que causou a morte do diretor do CISE, Bernardino Lindimpa, na tarde de sábado em Gaza. Esta é uma peça que ainda vamos acompanhar durante o nosso bloco noticioso. Pedimos desculpas por esta troca de informação. Vamos a seguir acompanhar a opinião de Elísio Macam. O ambiente político no país não está bem. Toda a gente fala de fraude, uns dizendo que ela explica os resultados que nós temos até agora e outros dizendo que ela não explica nada. A verdade, porém, é que ninguém pode negar as irregularidades, bem como os ilícitos que foram cometidos. A questão, contudo, é que peso é que nós devemos dar a essas irregularidades e a esses ilícitos. Será que eles explicam os resultados que temos até aqui? Eu tenho as minhas dúvidas. Enquanto o Conselho Constitucional não nos elucidar melhor, gostaria de trazer dois elementos para a reflexão. Um é de natureza geral e tem a ver com a nossa maneira de fazer as coisas.
Nem sempre o que corre mal no nosso país corre mal porque alguém quer que corra mal. Um país incapaz de introduzir a tabela salarial única sem problemas, incapaz de gerir o dinheiro que nos foi doado para mitigarmos os efeitos dos desastres naturais, apesar de termos um campeão disso na presidência, incapaz de lidar com uma violência contra o Estado que começou pequenininha e cresceu ao ponto de exigir a vinda de tropas estrangeiras, incapaz de estancar os raptos que acontecem à luz do dia, etc, etc. Esse país não vai poder gerir um processo eleitoral sem sobressaltos. Não é bom que seja assim, mas é também necessário trazer isso à colação. É verdade que parte das irregularidades e dos ilícitos está diretamente relacionada com o fato de que quem governa habituou os seus membros a pensarem que aquilo que é no seu interesse é bom, não importa se é legal ou não. Esse é um problema que teremos que abordar com honestidade no futuro, porque infelizmente não acontece apenas ao nível dos pequenos. Mesmo instituições como tribunais, para já nem falar do Conselho Constitucional, têm a tendência de agir no interesse de quem está no poder. É praticamente uma doença nacional, por assim dizer. Agora, o segundo elemento que eu trago tem a ver com a própria oposição. Mais do que qualquer outra eleição na nossa jovem democracia, esta aqui foi mesmo feita para a oposição. O descalabro que os últimos 10 anos foram davam teoricamente uma vitória certa à oposição. Só que esta é a minha opinião, atirou para o próprio pé. A emergência de uma candidatura independente apenas apoiada por um partido ainda insignificante no panorama político nacional desviou a disputa eleitoral do campo governo versus oposição. E uma parte importante da disputa eleitoral passou a ser dentro da própria oposição. Isto é, a oposição disputou principalmente o voto da própria oposição. E isto fez com que fosse fácil para o partido no governo lutar apenas pela manutenção do seu eleitorado. Algo que parece ter conseguido, independentemente do papel que as irregularidades e os ilícitos desempenharam. Infelizmente, mesmo agora, nota-se uma certa fragilidade na oposição. Eu acho que faria muito sentido, por exemplo, que este momento fosse usado para uma melhor articulação dos protestos, tanto mais que existe o perigo real de que os atuais degenerem num caos que ninguém vai conseguir controlar. Portanto, estes dois pontos precisam de ser considerados para uma avaliação sensata e razoável dos resultados destas eleições. Eles não retiram o mérito à acusação de fraude, mas também não a validam. Pessoalmente, e embora possa ferir algumas suscetibilidades, tenho enormes dificuldades em aceitar que as irregularidades e os ilícitos tenham dado a vitória a Frelimo. Embora sem eles, a diferença de certeza não fosse ser a mesma. Apesar de tudo isto, a oposição ainda pode ganhar estas eleições do ponto de vista moral se ela souber tirar as devidas ilações. É agora, e mais do que nunca, que ela deve apostar nas instituições e nos procedimentos. E essa aposta não se faz descredibilizando essas instituições, mas com propostas concretas sobre o que precisa de mudar ao nível de seu funcionamento. Tudo o que põe em causa as instituições reforça a Frelimo neste momento. Sobretudo, aqueles dentro da Frelimo que dela vivem da sua instrumentalização, e isso prejudica a oposição ao mesmo tempo que retira a esta última a legitimidade moral que precisa de ter para liderar as mudanças que se impõem no país e que a Frelimo é cada vez menos capaz de fazer. Há vitórias que se apresentam como derrotas e derrotas que parecem vitórias. A oposição precisa de aprender isso para o bem de todos nós, para o bem de Moçambique.
Para trás fica a opinião de Elísio Macamo. Recuperamos a informação que dá conta que a bancada da Renamo na Assembleia da República espera que a peritagem explique as causas do acidente de viação que causou a morte do diretor do CISI, Bernardino Lindimba, na tarde de sábado em Gaza. Depois do Ministro do Interior ter anunciado a morte do Diretor-Geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, Bernardo Lindimba, ocorrido no último sábado na localidade de Mbuzi, no distrito de Mapai, na província de Gaza, a MBC-TV fez-se à Assembleia da República, a chamada Casa do Povo, portanto, para perceber da Comissão de Defesa e Segurança o significado deste infortúnio, numa altura em que o país vive situações de insegurança depois do anúncio dos resultados das eleições de 9 de outubro. Entretanto, a nossa equipe de reportagem foi informada de que nenhuma comissão está a funcionar no dia de hoje, segunda-feira, aqui na chamada Casa do Povo. Por outro lado, falamos telefonicamente com o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Chalaua, pelo que disse: Não quero acreditar que o seu desaparecimento esteja ligado à situação atual do país. É um evento superveniente e o terá vitimado. No caso, estamos a falar de um acidente. Um acidente é algo até que ponto deve haver algum esclarecimento, deve haver algum processo a ocorrer, os seus termos, para notar-se em que velocidade é que vinham, quais foram as circunstâncias que levaram a que tivesse este fatídico acontecimento que terá vitimado tanto a ele. De acordo com a Carta de Moçambique, Lindimba participou no mesmo sábado de uma reunião do Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança, um órgão coletivo de coordenação operativa institucional, cuja missão é analisar, avaliar e delinear estratégias com vista a fazer face às diversas situações emergentes na garantia da segurança nacional. Depois da reunião, Lindimba partiu para uma missão secreta no norte da província de Gaza, junto da fronteira com Zimbábue. Segundo informações avançadas pela Carta de Moçambique, os restos mortais do diretor de CISI foram trasladados na tarde de ontem, domingo, para aqui na capital do país, concretamente no Hospital Militar de Maputo. As imagens são de José David, João de Jesus para a MBC-TV. Passa em ratificação a bancada da Renamo da Assembleia da República. Espera que a peritagem explique as causas do acidente de viação que causou a morte do diretor do CISI, Bernardo Lindimba, na tarde de sábado em Gaza. No outro desenvolvimento, Vicente Manjate condenou a carga policial e disparos com balas reais contra os manifestantes desarmados e pacíficos. Por outro lado, o advogado sugeriu que deve haver coordenação entre a polícia e os organizadores das manifestações para que se evite atos de vandalismo e destruição de bens públicos e privados. A forma tão organizada como estava aquele grupo não presumia haver ali sinais de vandalização. Havendo, a polícia tem condições de escoltar as manifestações, tal como as marchas que têm acontecido das caravanas vermelhas, que juntam várias pessoas e dos mesmos estratos sociais. Portanto, classe alta, elite, classe média, classe baixa. E não tem havido qualquer tipo de vandalização de bens públicos. E há uma conversa, comunicação prévia entre os promotores destas manifestações, das marchas, e a polícia, onde definem e decidem como é que poderá... Então, qual é a dificuldade de comunicar também com estas pessoas que são das diversas classes sociais, tal como as outras, que cumprem com as normas, e avisar que a marcha tem este trajeto, as normas são estas, se eventualmente acontecer isto, a nossa reação será esta. E, Zé, eu tenho o direito de
se eventualmente violar a norma, ser responsabilizado. É um direito que me assiste. Vamos à atualização das imagens que marcam a atualidade, em particular ao dia de hoje.
O nosso objetivo é informar de forma transparente e com rigor ao caro telespectador e por isso preparamos para si esta nova proposta que é o MBC Informação. Temos o encontro marcado amanhã quando forem pontualmente 16h30. Até lá, continue com a nossa restante programação.